Uhum. Tá bom? Então, uma boa tarde a todos e todas. Queria aqui cumprimentar a todos que estão aqui presencialmente, também quem nos acompanha de forma virtual. Essa é a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Essa é a segunda reunião desta comissão. É a comissão que, antigamente, até uma semana atrás, era a Comissão de Turismo e Meio Ambiente conjunta. Agora nós temos a Comissão de Turismo e a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Quero agradecer aqui a presença de todos. Quero dizer que essa reunião ela iniciará com a pauta da reunião ampliada, que é discutir a venda de uma área na praia de Taquarinhas, no município de Balneário Camboriú. E, para isso, a gente tem alguns convidados. Nós aprovamos nessa comissão uma audiência pública, porém, pela nossa agenda da casa, que termina o nosso período legislativo no dia 20, e a agenda muito concorrida, nós não tínhamos espaço para uma audiência pública e transformamos uma reunião ampliada para iniciar o debate, e aí sim, se caso a gente achar necessário, a gente passa para o ano seguinte uma reunião ampliada. Então, eu peço aqui para todos e todas essa compreensão também, e vou chamar aqui, onde que estão aqui os convidados? Aqui. Tá. Então, vou pedir para compor aqui a mesa, por favor, o vereador Eduardo Zanata de Carvalho, da Câmara Municipal do município de Balneário Camboriú. Onde tu quiser, pode ser aqui também, pode ficar à vontade. Dizer que o vereador foi quem também, pela primeira vez, nos provocou sobre essa temática, e aí, diante das relações e articulações, vieram todos os movimentos sociais que lutam há anos na defesa dessas áreas ambientais do município de Balneário Camboriú, especialmente Taquarinhas. Então, agradecer a presença. Quero chamar também o Cristiano Voltina, que é presidente do IDEA, que luta há muitos anos em defesa desta mesma área, que é o Instituto de Desenvolvimento e Integração Ambiental, e também o Gabriel Felipe da Silva, que é da Associação de Moradores de Taquaras e pescador da praia de Taquarinhas. Quero dizer também que foi convidado para essa reunião ampliada a Caixa Econômica Federal, que foi quem realizou o leilão. E também quero agradecer aqui os movimentos sociais ambientalistas que têm se mobilizado sobre essa causa, o Fórum Popular, que vem discutindo também, em conjunto aqui com o Instituto IDEA, e agradecer também a luta, né, de quem se manifesta e quem dedica suas vidas à preservação ambiental, a todas as outras vidas. Isso é muito importante. Então, quero aqui fazer menção e agradecer. Sei que a luta é grande, a luta é pesada, e por isso a gente agradece aqui a presença. Eu quero só, antes de começar, eu acho que nós já temos quórum suficiente, tá? Então, vou pedir licença rapidamente para os colegas que compunham a mesa, para a gente fazer aqui. Eu quero, com a presença do deputado Antídio Lunelli, do deputado Lucas Neves, do deputado Fabiano da Luz, todos de forma virtual, eu coloco aqui em discussão e votação a ata da primeira reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. Quem concorda permaneça como está, aprovado. E coloco também em votação a ata, discussão e votação a ata da 16ª reunião ordinária da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Quem concorda permaneça como está, aprovado. Aqui nós também temos expedientes, que é a correspondência SEI 24.411.46-5, decisão do Poder Judiciário da Comissão de Conflitos Fundiários, e também o ofício circular MPT-PS número 06/2024 do Fórum Nacional de Combate a Impactos Agrotóxicos e Transgênicos. Coloco aqui para também conhecimento, né, dos senhores deputados que estão aqui compondo essa sessão. E, na ordem do dia, extra pauta, nós temos 3 projetos de lei do deputado Ivan Nats. Eu pergunto para os colegas se estão de acordo, e se estão de acordo, permaneçam como estão.
de eu fazer a leitura em bloco e a votação e discussão em bloco. Se não houver manifestação, eu farei assim, para agilizar o nosso tempo, que aqui é bem curto. Pode ser? Então, todos de acordo? O relatório e voto trata do projeto de lei número 235 de 2023, que altera a lei 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção a Animais para o fim de vedar que os tutores permitam que os cães, sob seus cuidadores, tenham livre acesso às ruas e ambientes públicos sem acompanhante. Este é de autoria do deputado Márcio Machado. Ele já passou pelas comissões de Constituição e Justiça, também a Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Saúde, e agora encontra-se nesta comissão. Eu vou direto ao voto, né? Eu quero dizer que ele está de acordo com o nosso regimento interno, que ele atende os interesses públicos. Todavia, julgo necessário apresentar uma subemenda modificativa à emenda substitutiva global aprovada na órbita da Comissão de Constituição e Justiça, posto que o artigo 2º da Lei nº 12.854 de 2003, o objeto de alteração pelo autor possui apenas 15 incisos, não 16, como equivocadamente considerado no projeto inicial e na aludida ESG, sendo imprescindível, portanto, sanar tal incorreção. Ante o exposto, através do nosso regimento interno, eu voto pela aprovação, observando a subsequente subemenda modificativa à emenda substitutiva global que ora apresento. Diante disso também, eu apresento aqui o relatório e voto ao projeto de lei de número 249 de 2023, que declara a utilidade pública o Instituto Quem Ama Castra, de Ibirama, e também o projeto de lei número 432 de 2023, que declara utilidade pública a Associação Saragasso da Comunidade Tradicional do município de Bombinhas, e altera a lei que complementa e consolida as normativas que concedem utilidade pública. Esta do Instituto Saragasso é de autoria da deputada Paulinha, e a de utilidade pública do Instituto Quem Ama Castra é do deputado delegado Egídio, e por isso ambos estão com parecer favorável, de acordo com as análises, e ambos estão com relatório pela aprovação da matéria. Coloco aqui em discussão os 3 projetos de lei. Não tendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem concorda permaneça como está. Então, aprovado os 3 projetos de lei, que eu fiz a leitura dos pareceres, mas que quem elaborou o parecer foi o deputado Ivan Nats, que não pôde estar presente. É isso? Eu quero aqui manifestar também a presença do deputado Júlio Garcia, que também nos acompanha de forma virtual. Eu queria ir direto agora à nossa reunião ampliada e quero só fazer 2 questões. Primeiro, que essa venda da área na praia de Taquarinhas, no município de Balneário Camboriú, nos pegou de surpresa por 2 fatores. O primeiro fator é que ele está dentro de uma APA, uma área de proteção ambiental, né? Estando dentro de uma APA de proteção ambiental, necessariamente precisa seguir todos os critérios que essa unidade de conservação de uso restrito ela determina, especialmente através do seu plano de manejo. Segundo, que também nos pegou de surpresa, foi aquele CNPJ que ganhou o leilão de forma muito estranha. Ela foi criada poucos meses antes do leilão e ela tinha ali, se eu não me engano, apenas R$10.000 de capital de posse desta instituição, dessa empresa. E isso, de acordo com a aquisição, é muito irrisório para garantir ou dar uma garantia de conseguir pagar aquilo que foi previsto, que foi colocado no leilão. Então, esses 2 pontos me traz estranheza enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente, sem contar, né, de que o histórico todo
desde o histórico escriturário ou da escritura daquela área, bem como a necessidade que foi levantada por anos de estudo naquela área, demonstrando a importância ecossistêmica e ecológica da área para a espécie, para a vida silvestre. Então, essas são as nossas premissas, assim, do ponto de vista do que também nos motivou a fazer esse debate aqui na comissão. Espero que a gente consiga sanar algumas dessas questões, né? E aí eu passo aqui para o vereador Eduardo Zanata, que foi quem nos provocou, e também como representante legislativo do município de Balneário Camboriú, pode trazer alguns temas e, posteriormente, eu passo para os nossos dois convidados. Obrigado. Boa tarde. Cumprimentar o deputado Marquito, presidente dessa Comissão de Meio Ambiente e Turismo da Assembleia Legislativa, por prontamente atender um requerimento nosso, assim que se tornou público a venda dos terrenos, dos lotes, na praia de Taquarinhas. E cumprimentar também os movimentos coletivos, as entidades que tanto lutaram para que Taquarinhas fosse, né, um parque estadual ou uma unidade de conservação permanente em Balneário Camboriú, que se fazem aqui presente hoje e que acompanham a audiência de forma online. Falar sobre Taquarinhas, deputado, eu gostaria de iniciar a partir de um breve histórico sobre a realidade de Balneário Camboriú. A gente vive hoje na cidade com o segundo menor território de Santa Catarina. São um pouco mais de 46 quilômetros quadrados, com uma das maiores arrecadações do Estado. Nosso orçamento previsto para o próximo ano passa de 2 bilhões de reais. Por que eu digo isso? Porque a partir do nosso mandato parlamentar e da situação dos leilões em 2019, nós temos defendido que o prefeito de Balneário Camboriú se manifestasse e fizesse uma proposta simbólica para a Caixa Econômica. Eu estive em Brasília no ano passado, em março de 2023, tive reuniões do Ministério do Meio Ambiente na Caixa Econômica, propondo que a Caixa fizesse a doação desses lotes para o município. A resposta que eu tive, deputado, é que por ser patrimônio do banco, e entrou devido a uma construtora que era a proprietária antiga desses terrenos não ter quitado uma dívida, um financiamento, eles não poderiam simplesmente doar. Mas a direção nacional da Caixa Econômica estava disposta a aceitar uma proposta simbólica do município para converter num parque municipal ou uma unidade de conservação permanente para transformar aquela área numa área de promoção de conhecimento, de educação, e aí a gente fala com gestores das escolas municipais, eu presido a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, e o que falta para as crianças da cidade são justamente áreas de promoção do conhecimento, de educação ambiental. Falando sobre isso, nós provocamos o Executivo Municipal de Balneário Camboriú. Nós protocolamos uma indicação oficialmente, constou da pauta da Câmara de Vereadores, vou até citar aqui a indicação 1215 de 2023, do dia 28 de março. Nós pedimos para que o prefeito fizesse uma proposta simbólica para a aquisição dos lotes da orla da praia de Taquarinhas, que eram de propriedade da Caixa Econômica Federal. Tentamos dialogar com a Secretaria do Meio Ambiente, com o gabinete do prefeito, que nunca manifestou interesse. E eu quero deixar registrada aqui a omissão da atual gestão de Balneário Camboriú quanto à situação da praia de Taquarinhas. Depois disso, nós protocolamos também que o prefeito decretasse e transformasse Taquarinhas numa unidade de conservação permanente. Então, assim, a luta política parlamentar nós temos feito. Existe uma omissão da atual gestão de Balneário Camboriú. E aí eu vou deixar aqui, até para a gente escutar, tá o Cristiano, que vai falar pela ideia, o Gabriel pelos pescadores, que foi uma luta manter um rancho de pesca, da pesca artesanal na praia de Taquarinhas, que a Secretaria do Meio Ambiente tentou de todas as formas desmobilizar e não garantir dignidade para o trabalho dos pescadores lá, que nós tivemos que também mediar esse conflito, para falar melhor sobre a realidade de quem está participando desse debate há muitos anos com toda a propriedade. Então, o que eu queria deixar aqui e manifestar
é que ainda é possível que o município de Balneário Camboriú tome medidas para garantir esse patrimônio natural para os moradores da nossa cidade e para a comunidade que tanto precisa, porque é a última praia intocada do nosso município. E eu deixaria aqui até como proposta que saia uma moção da reunião ampliada, uma colocação, para que a vereadora Juliana Pavan, prefeita eleita, se manifeste sobre a situação da praia assim que ela assumir o mandato. Então, deixo isso como encaminhamento. Obrigado. Muito obrigado, vereador Eduardo Zanatto. Uma satisfação tê-lo aqui e também saber e tornar público todo o trabalho legislativo e institucional que foi realizado. E, na minha avaliação, acho que a gente tem algumas questões assim, a tomar, né? Importante que a gente tenha uma sociedade civil organizada, que tem a instituição também legislativa atuante no município, mas eu quero deixar muito à disposição essa comissão para a gente também encaminhar necessariamente aquilo que for desejado para provocar aquelas instituições que são responsáveis, Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, Caixa Econômica Federal, Justiça Estadual e Federal, para que a gente veja a atrocidade que pode ser acometida caso essa área não cumpra a sua tarefa ecossistêmica, né? E sim vá para outros interesses. Então, acho que a gente tem isso bem claro. Quero dizer primeiro, né, que a área vendida ou leiloada está dentro de uma unidade de conservação de uso sustentável, a Lei 1985 de 2000, que é a APA Costa Brava. Ela tem um plano de manejo que foi aprovado em novembro de 2020. Estou falando aqui um pouco do histórico que a gente fez. A Isabelle é a secretária da comissão e fez todo um trabalho muito bem elaborado. Fala que ali na Praia de Taquarinhas tem a principal bacia hidrográfica do município de Balneário Camboriú, do ponto de vista preservado, né? E que ali naquela área também tem registro de 3 espécies arbóreas ameaçadas de extinção, que daí o trabalho do Instituto IDEA vai compor para nós, né? E que essas 3 espécies estão na portaria 443 de 2014. E que também estão ali definidas na resolução do CONSEMA de 51 de 2014. Tá? Então, isso é bem importante porque a gente vai trazendo alguns elementos para esse debate, né? Depois, a gente tem aí uma questão que o próprio vereador colocou sobre a matrícula 05596, tem todo um processo de alienação e assim por diante, mas quero dizer que ela também tem áreas de encosta e áreas de preservação ambiental e permanente averbadas, na data de 26 de 11 de 2004, com o parecer da Secretaria de Meio Ambiente da Fundema do município de Balneário Camboriú. Então, áreas de preservação já foram averbadas na sua matrícula sucessional, então isso também é resultado do trabalho que a Isabelle realizou de preparação dessa reunião ampliada. É isso. Passo aqui para o Instituto IDEA, por favor, fique à vontade. Obrigado, Marquito. Obrigado, Zanata. Estou muito feliz hoje em ter assim, parceiros que estão representando as nossas políticas. E o IDEA foi fundado em 2005 com a intenção de educação ambiental e recuperação de área degradada. E quando, em 2007, soube do grande risco que estava correndo Taquarinhas, a gente correu para a Câmara de Vereadores para defender aquela praia lá, porque ele estava aprovando um loteamento lá, 1000 lotes iriam ser feitos naquela praia. E a gente correu lá sem entender muito, e dali para frente a gente acabou assumindo praticamente sozinhos essa causa, assim, porque nós não tínhamos nenhuma parceria de algum representante da nossa, de algum político que abraçasse a causa com a gente. E a gente teve muito trabalho, por exemplo, até para saber o tamanho da área, as matrículas. Isso no passado era bem complicado para se ter acesso a isso. Hoje já tudo está mais fácil, né? O IDEA vem lutando já todo esse tempo, desde 2007,
e defendendo para que não houvesse essa ocupação lá. E foram mudados os planos que eles tinham de ocupação dessa área. Primeiro era um loteamento, depois foi um resort, primeiro era ocupar 70% da área, preservar 30%. Conforme a gente ia ganhando nossas batalhas, eles foram diminuindo essa ocupação. No fim, eles já estavam aceitando até ocupar 10% da área e preservar o resto, mas a gente foi lutando, até que eles viram que eles não conseguiam e acabaram entregando para a Caixa Econômica como como é que se fala? Uma garantia, né? E fizeram um empréstimo e acabaram entregando ela para a Caixa Econômica. Eu tive 2 vezes em Brasília, lá junto com o presidente-geral da Caixa Econômica lá, para explicar a situação. A gente entregou um termo lá, um documento lá, explicando toda a situação que Taquarinhas tinha como sendo uma unidade, estando dentro de uma unidade de conservação, como sendo esse último pedacinho de paraíso que a gente tem em Santa Catarina, como uma última praia que a gente tem, que está nesse estágio de conservação. E assim, e aí aconteceu esse leilão agora recentemente aí, e que tirou a gente também totalmente. A gente achava que estava mais fácil. Fizemos as pressões com todos os outros prefeitos para explicar essa situação, o perigo que a praia estava correndo, né? E daí agora pegou a gente de surpresa. Mas hoje, pelo menos hoje, a gente sente que tem parceiros mais fortes, como o Zanata, o Marquito, que estão junto com a gente aí, para estar ajudando a ver várias irregularidades que tem, né? E assim, foi também um absurdo esse leilão acontecer em Curitiba, não em Balneário Camboriú, que era o lugar, eu acho, que deveria estar acontecendo, né? Onde está localizado a praia. E acredito que se a gente vai usar muitas das estratégias para poder estar defendendo essa praia do jeito que o IDEA veio fazendo até hoje. E se necessário for, fazer um abaixo-assinado com várias assinaturas pedindo para mudar isso daí, a gente vai estar fazendo. Assim, me desculpa um pouquinho, que hoje eu estou um pouquinho até emocionado com essa situação. A gente no passado, a gente tinha que pressionar muito os políticos para poder prestar atenção e não fazer o diferente. Para mim, está sendo uma experiência nova de ter os políticos junto com a gente, ajudando a defender a praia aí. Então, eu quero agradecer de novo o Marquito, o Zanata, e o IDEA está aí para isso aí. O IDEA está para estar fazendo essas mobilizações, está para estar mostrando a importância dessa praia aí. Obrigado a todos. Quero dizer, inicialmente, assim, pode ficar muito tranquilo. Acho que a tarefa social nossa aqui, quando a gente ocupa esses espaços institucionais, né, eles são para isso, são para, ainda mais na perspectiva popular, do qual os nossos mandatos, eu comungo aqui, tenho muita segurança em falar isso também através do mandato do vereador Eduardo Zanata, porque a gente também disputa esses espaços com uma correlação de forças muito desproporcional, mas para isso também, para poder assumir a presença de uma comissão como essa, a partir dessa perspectiva, né? Em outros mandatos, a Comissão de Meio Ambiente não tinha essa perspectiva aqui dentro da Assembleia Legislativa, mas a gente permanece e faz a luta institucional para garantir também a participação e a defesa daquilo que a gente acredita, né? Então, acho que pode ficar muito tranquilo em relação a essa posição. E a gente vai trabalhar aqui na Comissão de Meio Ambiente, buscando usar desse instrumento para reforçar a proteção ambiental, reforçar a necessidade do momento histórico que a gente vive, de proteger áreas com essa característica ecossistêmica
e principalmente, né, demonstrar que não tem valor, não tem preço. Essa área ela não tem preço. O valor dela ela é para o bem comum de todos. Então a gente precisa garantir isso através do nosso espaço aqui, né? Quero dizer também que a Isabelle, na sua pesquisa sobre a matrícula 05596, ela está no cartório de Curitiba. Deve ser por isso, né, não estou aqui divulgando em defesa, mas deve ser por isso que o leilão aconteceu lá, porque a matrícula está no cartório de Curitiba, a matrícula 05596. Então é importante entender para a gente ver esse quebra-cabeça, né? Pode? Uhum. A gente fica sempre um pouquinho assustado porque muitas coisas de Balneário Camboriú acabam sendo resolvidas em Curitiba, assim, sabe? Muita gente acabou ocupando vários cargos aí nessa administração que passou aí, que não eram de Balneário e sim de Curitiba. Então, muita coisa foi acontecendo em Curitiba, assim. E me esqueci de falar um pouquinho antes que, assim, o IDEA no passado, junto com o Sargento Soares, a gente fez uma audiência pública lá em Balneário Camboriú, que a Alesc falou para a gente que nunca viu uma audiência pública tão bonita, com a presença da comunidade junto, com tantas instituições juntas para defender um local, como foi essa audiência que foi em 2010. E a gente, assim, eu já tive algumas vezes aqui na Alesc, trazendo esse cartaz que está aqui com a gente aqui, para estar mostrando para os deputados esse pedacinho que a gente está lutando tanto assim. E outra surpresa para mim foi que a praia foi entregue para a Caixa Econômica há mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás, no valor de 240 milhões. E ela foi arrematada por 30 milhões, 31 milhões de reais, assim, muito, muito abaixo, assim. Eu acho que isso daí também está errado. Isso daí também está errado. Pode ser que esse erro pode ser que possa estar nos ajudando, porque agora tem um valor para, tipo, se a prefeitura quiser desapropriar, porque no passado eles falavam muito isso, que era muito alto o valor, que isso daí eles não conseguiriam estar pagando o valor da praia. Mas agora eu acho que ficou um pouquinho mais fácil. Mas para isso a gente tem que ter pressão, tem que botar pressão, porque senão a gente já sabe como isso acontece, né? Os interessados têm muito dinheiro e aí eles acabam fazendo com que esse dinheiro tenha um valor maior do que os apelos de uma instituição ou da sociedade. Mas é isso, desculpa aí, Marquinhos. Ela foi vendida por 200 na verdade, quando foi feita a avaliação dela, foi 240 milhões, né, que os irmãos entregaram ela para a Caixa Econômica. Aí eles pegaram 90 e poucos milhões, eles pegaram. E daí, agora, a praia foi entregue por 31, sendo que os outros leilões também, eles vieram com um valor bem alto, né? Assim, eu achei muito baixo isso, acho que isso aí também não está certo. Importante levantar essas questões para a gente encaminhar a gente acaba se esquecendo um pouquinho, um pouquinho. Eu tenho uma proposta depois de encaminhamento em relação a isso, que vai sobre o processo de leilão como um todo, né? Sim. Vou passar agora aqui, então, para o Gabriel e estamos juntos, Cristiano, fica tranquilo. Obrigado. O Gabriel, da Associação de Moradores lá da praia. Boa tarde a todos, pessoal online aqui também. Hoje é um dia muito importante aqui, essa oportunidade que eu obtive. O nosso amigo aqui, o Eduardo Zanata, que sempre junto, dando uma força. Hoje eu vou representar aqui tanto a Associação dos Moradores de Taquaras como os próprios pescadores. Meu nome é Gabriel, né? Eu tenho 27 anos, eu sou um pescador jovem, se a gente for para ver assim na realidade. E uma coisa bem legal para destacar, aquela praia ali foi a primeira praia onde eu vivi. Lá existe uma casinha de madeira simples. Meu avô foi caseiro de lá por 40 anos. E quando eu nasci, foi o primeiro lugar onde eu morei.
E ali eu tenho um vínculo muito forte mesmo. Bem, agora eu vou começar a falar um pouco sobre a pesca artesanal, né? Ali a gente tem um rancho lá. Eu vou falar a partir de um conhecimento empírico, ou seja, um conhecimento a partir das minhas vivências e práticas realizadas. Dessa forma, eu acredito que a pesca artesanal nada mais é do que o que a gente tem como identidade cultural de geração para geração. Meu pai, meu avô, meu bisavô, todos eles tinham esse vínculo com essa cultura. E hoje em dia, eu e meu irmão também a gente tenta e estamos tentando aí prosseguir com essa cultura que é tão interessante. Bem, eu posso também começar a falar sobre a questão da pesca vinculado com a sustentabilidade, porque a sustentabilidade nada mais é do que a possibilidade da existência da atual e das futuras gerações, que varia do campo do meio ambiente, das relações sociais e da estrutura econômica. Que, sim, eu acredito que a pesca ela é sustentável porque ela está dentro desses 3 pilares. Ela é econômica porque ela nos dá a fonte de renda. São 15 famílias lá, geralmente, pescando. É uma fonte de renda. A gente tem, também na parte econômica, incentivo no mercado interno, a venda de consumo local para a culinária também. A questão ambiental. Existe, sim, o consentimento do que... Obrigado. Existe o consentimento de que a gente faça a interferência no meio ambiente, a gente tem a captura, só que um método que a gente faz, eu não sei se todo mundo conhece como é que funciona a pesca artesanal, é bem limitado, a gente tem baixa tecnologia, o método é com canoa, remo, as redes são limitadas por tamanho também. Aí na questão da praia, é uma praia muito difícil assim de a gente pescar, existem limitações com pedras. E com tudo isso, por mais que haja um impacto no meio ambiente, ainda existe a manutenção do ecossistema. A gente consegue fazer esse ciclo ali de vida. E também agora na parte social, que não menos importante, cara, que é muito válido, tipo, não sei se vocês conhecem, mas é muito válido a gente pensar que quando a gente está fazendo a pesca, existe toda uma parte de cooperação entre os moradores, entre os participantes ali da pesca. Existe uma cooperação muito legal. As pessoas, às vezes, elas não querem nem um peixe levar para casa, mas elas querem participar, elas querem sentir essa identidade cultural que temos ali na pesca, que é muito interessante. Porém, nunca é um mar de maravilhas, assim, né? Porque a gente passa por algumas dificuldades. O Eduardo Zanata ali foi um cara que ajudou, foi decisivo ali realmente para que a gente conseguisse manter o rancho. A situação do rancho como é que era? A gente antigamente tinha um rancho de pesca, com madeira, tudo, e por algumas ocasiões assim acabou sendo queimado. Depois de alguns anos meu pai comprou e a gente foi permitido para fazer o rancho sazonal. A gente ia lá, montava, só que teve um momento que lá a gente tem um grande perigo da parte de ventos e chuvas, e acabou com o rancho. Acabou com o rancho, a gente ficou bem isolado. A questão, a gente tem pessoas idosas lá, quase a pessoa se machucou. E assim a gente foi lá, a gente entrou, falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Fomos lá, ganhamos umas madeiras, conseguimos fazer o ranchinho melhor, e aí que veio um problema. A gente teve o grande impasse ali da Secretaria do Meio Ambiente, nos barraram, fizeram com que eu assinasse um acordo e que eu teria que desmanchar em 3 dias. Cara, isso foi muito difícil, eu tive que correr atrás, ninguém me ajudava, o Zanata sabe de tudo que a gente passou. E atualmente o que aconteceu? A gente não sabia, eu vim aqui para Florianópolis, falei, como é que eu posso regularizar? No final de tudo existe um documento chamado TAUS. Esse documento ele nos permite a gente ficar com uma área ali na praia, voltada para a área pesqueira, e de acordo com o Balneário Camboriú, né, e a secretaria, sem fazer desmatamento, sem nada. A gente está nesse processo ainda. A gente que eu fiquei sabendo, já foi para Brasília, e a gente está esperando sair esse documento. Bem, ali vocês conseguem perceber ali na foto também
é uma praia de difícil acesso. É uma praia extremamente não para o pescador. A maioria, eu sou um cara novo, mas a maioria dos pescadores lá são pessoas idosas, são pessoas de idade. Não é fácil. A gente não tem no nosso rancho, a gente não tem luz, a gente não tem uma infraestrutura adequada. E a gente está indo atrás. A gente está indo atrás. A gente quer uma segurança. A gente quer algo que vá ter a melhoria do pescador. A gente quer uma cidadania através dos deveres e direitos dos pescadores, né? Bem, eu acho que a questão ali da compra ali da Taquarinhas ali, a gente não consegue perceber qual cenário se seria otimista ou pessimista para a gente. Eu não tive contato ainda com o proprietário, o cara que comprou ali a Taquarinhas ali, né, a parte de trás. Eu não sei infelizmente, eu não sei se vai ser benéfico para a gente, porque a gente precisa de um estacionamento para carro, a gente precisa de uma passagem para chegar até o rancho. Existem algumas coisas ali a serem conversadas. No caso, a gente precisa de uma garantia, no final de tudo. Uma garantia, e é isso que a gente pede ajuda aqui, de a gente saber até onde que a gente consegue ter essa garantia, se a gente vai ser lembrado, se a questão, tudo isso que está sendo feito, o pescador está sendo analisado, se a gente vai ter direito. E eu acho que é com base nisso aí que eu represento mesmo. Show? Eu agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. É importante porque... Isso. Calma, gente. Queria dizer assim da importância, né, de ouvir a comunidade local, né, porque sobre os aspectos dessa comissão em relação à questão ambiental, a gente está muito determinado em relação ao que temos de informações em relação à APA e em relação aos estudos que levantamos, assim, especialmente no que tange à proteção ambiental. Então, nós temos ali essas 3 espécies também declaradas como espécies que estão em processo de extinção, né, e espécies importantes da Mata Atlântica, também as restrições colocadas pela APA e averbado na própria matrícula a área de proteção ambiental. Então, essa é a nossa perspectiva da comissão. Então, te ouvir é fundamental, porque ali existe um uso tradicional, existe um uso de uma comunidade tradicional. Então, é importante também trazer esse aspecto, né? Porque em nenhum momento isso foi falado, foi trazido, especialmente no processo de leilão. O que o vereador Zanata colocou, nós temos o Estatuto da Cidade, que prevê que toda e qualquer área pública ou toda e qualquer área privada, quando tiver interesse social ou ambiental, ela precisa ser primeiro oferecida e trazida uma proposta da Prefeitura Municipal para transformar aquela numa área pública. Claro que essa previsão do Estatuto da Cidade precisa ser regulamentada pelo município, né? No caso de Florianópolis, como eu conheci quando eu fui vereador, nós não temos essa previsão. Áreas importantes, elas vão direto para a venda para a iniciativa privada, do que deveria ser uma primeira proposta para a Prefeitura Municipal. O vereador Zanata já informou que ele provocou o município para que nesse leilão fosse prioritariamente destinado para o município de Balneário Camboriú. Então, acho que essa é uma informação importante. E nesses processos nós temos aí a OIT determinou que sempre que uma ação afetasse uma comunidade tradicional, a comunidade tradicional deveria ter a consulta prévia de qualquer determinação do poder público, vamos chamar assim, ou a Caixa Econômica deveria ter feito uma consulta prévia à comunidade tradicional sobre a venda ou o leilão daquela área, né? Então, só para a gente informar, porque tem alguns critérios que a gente depois vai tentar estendê-los para a próxima etapa da nossa atividade aqui da comissão. Mas importante estou colocar. Isso. Uhum. Isso a gente também levantou. Gente, a reunião ampliada ela tem
um tempo regimental que é de 1 hora, né? A gente fez as 3 falas. O Lúcio Dias pediu a fala, eu vou passar para ele representando o movimento Ilha Verde, né? O Lúcio ele circulou nesse debate todo e é meu amigo, já concedi um título. Precisa porque está gravando, está na TV Assembleia Legislativa. Gostaria que fizesse uso por 3 minutos ali. Eu concedi um título de cidadão honorário de Florianópolis. Muito obrigado pela concessão da fala. Eu queria colocar alguns pontos que eu acho de extrema importância, a questão da floresta, né? O que aparece ali na foto é a praia de Taquarinhas e uma parte da floresta. É muito maior. Eu não sei se todos conhecem, aconselho as pessoas que não conhecem irem lá, mas é muito maior, porque é uma porção de montanha toda com floresta preservada, né? A floresta preservada hoje é um elemento mais importante que tem para a qualidade de vida, para a ecologia, para a saúde de todos, né? Quando se fala eu fico preocupado quando se fala em ministérios da cidade, vinculado a isso, que eu acho que não tem que vincular essa questão à questão de cidades, mas sim de preservação ambiental, ao Ministério do Meio Ambiente. Aí a questão que eu quero colocar é se atualmente, tem uma atualização na avaliação do Ministério do Meio Ambiente quanto a essa transação. Se o Ministério do Meio Ambiente se manifestou. Eu acho importante se manifestar. Eu não soube sobre isso, né? Andei sabendo das transações, a gente viu muitos documentos, mas não vi nenhuma manifestação do Ministério do Meio Ambiente. Talvez fosse interessante pedir uma nova avaliação do Ministério do Meio Ambiente. A outra questão é que já existe, eu não sei se o Cristiano, o Zanata e você, Gabriel, né? Tem uma estrada ali, né? Tem uma curva ali embaixo, dá para ver uma curva, tem uma estrada já aberta, né? Quando eu vi a foto ampliada, eu vi que tinha um risco, e fomos ampliando, meu Deus, isso é uma estrada, já tem uma estrada que liga o acesso principal ali, do Mirante, até lá ao fundo, né? Já tem essa estrada. E isso é um perigo para o atual proprietário que comprou, porque me parece que hoje atualmente, está acontecendo em Camboriú uma chuva, uma verdadeira enxurrada de empreendimentos turísticos que são degradantes do meio ambiente, degradantes da qualidade de vida, né? E isso precisa estar atento, né? Essa questão dessa estrada, a preservação, não desmatar, não tirar uma árvore sequer dali, né? E os projetos de lei que existem dos outros deputados, me pareceu, assim, até o momento, digamos, uma maquiagem para um negócio futuro, mais um empreendimento turístico futuro que pode degradar devido à especulação imobiliária, né? Então, é esse alerta que eu queria deixar. Com relação à praia, como foi bem dito aqui por vocês, o Zanata, o Cristiano, é o último reduto mesmo intocável, né, que existe. E, por isso, deve permanecer assim, desse jeito, né? É isso. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Lúcio. Cristiano, quer fazer... É só apertar. Eu acho que eu fiquei um pouquinho emocionado e acabei deixando passar batido uns detalhezinhos, assim, principalmente eu não deveria ter esquecido isso jamais, porque eu sou biólogo e a minha especialização é ornitologia, tanto que eu escrevi 2 livros já sobre as aves de Santa Catarina. E Taquarinhas, um termo usado pelos biólogos, Taquarinhas ela é um local chamado trampolim para aves migratórias. Muitas dessas aves migratórias, elas viajam de noite. E Taquarinhas é um dos poucos lugares que ela consegue pousar e descansar, se alimentar para seguir viagem. Essas aves muitas vezes vêm lá do extremo norte do planeta, vêm lá do Polo Norte e vai até o Polo Sul. E eles precisam de locais para que eles consigam abastecer, descansar
e cuidar das suas penas e seguir viagem. Então, Taquarinhas é um dos últimos locais que tem ali que dá possibilidade para isso. Então, assim, eu acho que não só pensando em Taquarinhas como um cartão postal de Balneário Camboriú, não só pensando em Taquarinhas como um grande empreendimento, um parque para a gente ter lá, que o IDEA sempre defendeu para a transformação de um parque com mais restrito acesso, né? Para ter um controle maior. E o que a gente lutou, tanto que uma das formas que a gente conseguiu embarcar um empreendimento foi um abaixo-assinado para transformação num parque estadual, que houve essa audiência pública em 2010, que a gente falou, que foi muito bonita, maravilhosa, mas a ideia é transformar Taquarinhas num parque para que as pessoas tenham acesso a um local com aquela preservação, com aquele ambiente natural, que isso faz muito bem, que a gente acaba também tratando isso como saúde ambiental. O planeta precisa de locais assim, outras criaturas precisam de local assim também. E é para ser para todo mundo aquilo, não só para alguns que possam estar pagando para entrar lá. E eu sempre vejo assim que a especulação imobiliária, eu comparo eles muito como se fossem mineradores. Eles vão lá, vão explorar a riqueza que a terra tem para dar e depois eles vão embora. Eles vão deixar aquela desgraça, buraco, trânsito, falta de água, locais não bons até para a saúde humana. Eu vejo assim que essas pessoas, eles roubam uma riqueza nossa e eles ficam mais ricos e vão roubar outra. Dá de ver isso por essa pessoa que comprou. A Márcia teve junto lá, né, Márcia? Na reunião, né, Márcia? O cara tentando seduzir a gente e tentando comprar ainda, coisa feia. Tentou comprar a gente lá descaradamente, assim. Até a Márcia deu uma lição de moral muito bonita nele. Se ele é tão bem intencionado, ele vai lá ajudar o pessoal lá, aquele bioma do Pantanal que está tão castigado agora. Mas, assim, eu vejo como Taquarinha sendo de todo mundo, não de uma pessoa só. Por isso a gente vem lutando, a IDEA vem lutando já há quase 18 anos, para que aquilo lá fique para tudo e para todos. E para outras criaturinhas também. Não só para a gente, não só para a gente. Outras criaturas precisam daquilo lá. Não só... até aquele caranguejinho chamado farinha seca, ou fantasma, aquele caranguejinho que a gente vê em umas praias que hoje a gente só consegue ver em praias que tem um local onde o ser humano não está tão presente. Porque o ser humano vai, pisoteia a sua toquinha, pisoteia aquilo lá, aí depois o ser humano que permanece, que vai nessa praia, ele quer que aquela praia esteja limpa dentro da sua visão, e muitas vezes essa limpeza vai lá e rapa o lixo que o ser humano jogou, mas o alimento que essas criaturinhas precisam. Então, a gente, eu como biólogo, quando olho para um local que nem Taquarinhas, eu vejo muito mais do que só um cartão postal de Balneário Camboriú. Eu vejo como uma casa de muitas criaturinhas que hoje quase não tem onde morar. Então, por isso eu acho que tem que ser um parque, sim. Obrigado. Legal, gente. Eu não quero ser indelicado aqui, né? Essa transação da Caixa Econômica, viu, Sanata? Ela é inadmissível. Sim. Nós vamos tentar propor alguns encaminhamentos aqui, tá? Como reunião ampliada. Eu peço aqui a consideração de todos. A gente tem um tempo regimental que está se acabando em menos de 5 minutos, mais ou menos. Tu quer se manifestar também como representante do deputado Padre Pedro? Ah, tá. Então tá. Tá. Tá bom. Uhum. Então tá. Queria aqui primeiro agradecer a presença de todos, né? Agradecer muito essa parceria com o Zanata, com o Instituto IDEA, com a Associação de Moradores, com
o Lúcio, com a Frente Popular também, que tem dado todo um suporte junto com o Lúcio nesse diálogo com o Instituto Ideia. Eu quero ajudar aqui e ver se vocês estão de acordo com alguns encaminhamentos, né? O primeiro deles se refere ao processo de leilão, né? A gente reconheceu, tem um problema aí instalado. Primeiro, a empresa ou o CNPJ que ganhou o leilão, ela foi aberta poucos meses antes do leilão. Isso pairam, né? Dias pairam uma dúvida sobre isso. Segundo, um capital muito baixo para aquisição de 31 milhões de reais, né? E terceiro, que a questão levantada aqui foi o quanto que desvalorizou esse imóvel diante do que a Caixa adquiriu e depois ela leiloou, né? Então, essa desvalorização, ela também é questionável. Então, esses 3 pontos, Isabelle, a gente questionar, fazer uma questão à Caixa Econômica, mas também, quem sabe, à Justiça, né? Ao Tribunal de Justiça, questionando o processo que foi instalado que levou ao leilão dessa área. O segundo é questionar a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por que ela não participou desse processo e adquiriu a área, reforçando que o vereador Zanata já o fez, como vereador do município de Balneário Camboriú. O terceiro encaminhamento é deixar muito bem definido para a sociedade que essa área ela está numa APA, numa área de proteção ambiental, né? Essa APA é de uso restrito. Essa APA ela tem um plano de manejo e tem zoneamento. O zoneamento não permite nenhuma edificação nessa área, certo? O zoneamento colocado hoje, segundo o plano de manejo de novembro de 2020, não permite nenhuma edificação. E assim está. Aquela área não permite edificações. É de uso completamente restrito. Segundo, aquela área, ela também já foi averbado na sua matrícula as áreas de proteção ambiental. Isso é muito importante, tá? E com um parecer do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, realmente, aquela área não pode ser edificada. Isso é importante que a reunião ampliada lance essa informação pública, né? Porque qualquer alteração que seja feita agora, no apagar das luzes, da virada de ano, ela vai ficar muito explícita que possa vir a direcionar alguns interesses. Então, hoje, no momento do leilão, e hoje, no dia da reunião ampliada, aquela área está completamente restrita ao uso de edificação. Isso é importante para a gente, né? Para que isso saia como informação. E o terceiro ponto, que nós temos um projeto de lei, de número 21 de 2019, de autoria do deputado Ivan Nats, para transformar aquilo numa área de proteção ambiental estadual, tá? Que seria um Parque Estadual da Praia Itaquarinhas, no município de Balneário Camboriú. Ela teve aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Meio Ambiente. Ela também fala de que é de área de uso restrito, onde permite apenas pesquisa científica e visitação pública. Esse é o projeto de lei que tramita aqui na casa. Ele passou por todas as comissões, é de autoria do deputado Ivan Nats, da legislação passada, e ele teve um parecer do IMA, uma diligência do IMA, que falou que não precisava, sendo uma área de proteção ambiental, uma unidade de conservação instituída pelo município, não precisaria ter uma unidade de conservação de dupla afetação estadual. Então, por isso que o projeto, de repente, deu uma parada. Então, a gente pode manifestar enquanto comissão e orientar para que esse projeto seja votado, né, para que vire uma unidade de conservação estadual. Então, eu queria colocar esses 3 pontos. Um direcionado à Caixa Econômica, um à Prefeitura Municipal, um à Justiça Estadual e o outro à própria Casa para aprovação do projeto de lei. Então, seriam esses 4 encaminhamentos, né? Quero perguntar se estão de acordo e, conforme for o andar da carruagem daqui para a virada de ano, se necessário for, a gente pode realizar uma audiência pública lá no município de Balneário Camboriú,
através dessa comissão para aprofundar essa discussão. Ficou aqui também um pedido do vereador para que a gente consiga oficiar a futura prefeita de Balneário Camboriú, que se comprometeu no período de campanha assinando um documento em proteger a praia de Taquarinhas, né? Então, a gente aqui, enquanto comissão, também pode oficiar ela. Hoje ela ainda é vereadora, se eu não me engano, né? Então, a gente pode oficiar ela enquanto vereadora e futura prefeita para que cumpra esse acordo assinado em campanha, né? De acordo com os encaminhamentos dessa reunião ampliada. A gente pode fazer assim também. Então, é isso. Eu queria ver se a mesa aqui convidada está de acordo com os encaminhamentos. E, estando de acordo, eu passo a palavra para o vereador. Só antes ali, uma sugestão de ler a ata. Pode. Uhum. Só antes de encaminhar esse pedido, vale voltar ali no plano de manejo da APA, porque ele é um pouquinho mais restritivo ainda do que isso. Tá. Se eu não me engano, ele fala, inclusive, nenhum empreendimento no local. Tá. Empreendimento mesmo, assim. Uhum. Isso. Aí só corrigir a hora que for redigir. Voltar no da APA, tá bom? Tá. plano de manejo. Não somente edificação, mas nenhum empreendimento. Isso. Tá. Uhum. Que o plano de manejo está escrito isso. Uhum. Tá bom? Eu Tá. só não consegui abrir Eu estou aqui no com meu os computador mapas de agora. zoneamento, a gente usa o termo correto lá que está, Tá. então. Obrigado. Só para constar, né, oficial? Tá bom. Uhum. Só assim, só para a gente não... A área foi averbada na matrícula como APP e ela, na APA, ela está de uso restrito. Ela está como uma área de proteção ambiental na categoria de uso sustentável, tá? E no plano de manejo, ela está com restrição a qualquer empreendimento. Tá bom. Bom, gostaria de agradecer ao deputado Marquito, à Comissão de Meio Ambiente e Turismo da Assembleia Legislativa, porque, na mesma linha, deputado, como falou, eu acredito que só há razão de existir mandatos parlamentares se é para cumprir uma função de representação da sociedade, dos coletivos, movimentos, entidades que lutam há tanto tempo em diversas áreas de política pública e setores da nossa sociedade. Então, agradecer por prontamente nos atender, organizar essa reunião ampliada e agradecer principalmente ao Cristiano, ao Gabriel, à Carla, que estão aqui, por fazer essa luta acontecer em Balneário Camboriú, porque, como eu disse no início, a gente é apenas o reflexo e a voz dessa luta que vocês organizam na nossa comunidade. Então, estou de acordo com os encaminhamentos e a gente pode planejar que a gente segue numa audiência pública em Balneário Camboriú nos próximos meses. Obrigado. Ótimo. Então, eu queria agradecer, eu quero dizer que vamos considerar as colocações da Márcia, também do Lúcio, nesse pedido de encaminhamento. Agradecer muito a luta socioambiental estabelecida aqui pela Associação de Moradores e Pescadores, pelo Instituto IDEA, pelas entidades e ambientalistas que estão aqui considerados, né? Quero também deixar aqui, então, registrado, de acordo com o pedido do vereador, registrado também que nós vamos protocolar um requerimento para reforçar o nosso pedido de audiência pública para o ano que vem. A comissão será reinstalada em fevereiro, então a partir de fevereiro a gente protocola o pedido de audiência pública para realizar em Balneário Camboriú. E agradecer muito a presença e a confiança de todos e todas, parabenizar pela luta socioambiental, não tem sido fácil, mas ela é muito necessária nesse momento, e aqui tem gente que já lutou muito por muita coisa, né, Thelminha? Então, agradecer a presença e dou por encerrada a reunião ampliada. Muito obrigado.